Nasceu nos Estados Unidos no ano 2000 e essa história está tomando muita força agora em recente exposição na mídia. Vou conversar com a doutora Darlene. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Wesley. Que bom tê-la com a gente aqui hoje, hein? Bom estar aqui com você novamente. Que assunto diferente, né? Uhum. Diferente, mas ao mesmo tempo tão antigo quanto o homem, né? Porque verdade. As questões da sexualidade, elas aparecem em cada época de uma forma distinta. Distinta, né? E agora são os góis. Ou seja, para você entender, ou tentar entender, esses homens que se relacionam sexualmente entre si, mas não têm a penetração, não é isso? Me disseram que assim são os góis. Homens que se relacionam entre si, fazem carinho, beijam na boca, tudo mais, mas não existe penetração. Enfim, e não são gays, não gostam de ser chamados de gays, são góis. É com esse assunto que o programa está no ar. Bom, eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios uma pessoa muito querida e que você que assiste o nosso programa fatalmente já esteve aqui conosco participando do Ibope imenso que ela me traz, que é a Darlene Viana Gaudio Ângelo Troncois. Não é isso? Olha só, psicanalista. Ela é membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, professora da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, mestre e doutoranda em estudos literários pela UFES. Eu costumo chamá-la de minha entrevistada elegante, porque ela é muito elegante, não só na maneira que se apresenta, mas especialmente na maneira que ela aborda os assuntos. Vocês vão curtir com a gente hoje aqui um assunto difícil, diferente, mas com uma pessoa altamente elegante quando se trata de assuntos tão interessantes como a mente humana, né? Que coisa louca. Continua sendo o maior assunto do ser humano, a própria mente humana, né, Darlene? Certamente. Pode chamar assim de Darlene? Sim, claro. Pode continuar assim na amizade, né, doutora Claro. Darlene? Olha eu. Mas vem cá, esses góis que estão na mídia agora, que, como eu já falei antes, seriam homens que se relacionam com homens, beijam na boca, abraçam, têm carinho afetivo numa linha sexual, mas que não se permitem a penetração. Ou seja, eles acham que vai até aí, não pulam para a segunda página do livro. É a primeira página só. Então, para a gente abordar... Isso é possível? Existe isso? É normal? O que é normal? A intimidade das pessoas, né? E o que é normal ou não, o homem sempre tentou traçar uma linha clara, né? No campo do conhecimento, do saber, da ciência moderna e mesmo antiga. Ele sempre tentou traçar uma linha entre o que é normal e anormal justamente porque ela não existe. Ela é sempre uma linha imaginária e determinada a partir dos padrões, dos valores, dos costumes, da cultura de cada época. Isso por quê? Porque o homem... Então a gente precisa abordar isso de uma forma mais ampla, para a gente entender algumas coisas específicas e declaradas, como é o caso, né, desses grupos. Desse movimento, né? Nós não nascemos, nós humanos, não nascemos com a marca da sexualidade. Não? Não há uma marca psíquica da sexualidade. No lugar dessa marca tem um buraco, digamos assim, tem um vazio, tem um grande vazio. E nós temos um corpo, evidentemente, que nenhuma criança fica indiferente a esse corpo, a essa diferença anatômica. Mas quando o bebê nasce menino, com os órgãos sexuais masculinos, ele já não nasce com a marca da sexualidade? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Os hormônios, nem a genética, isso foi alguma coisa que Freud descobriu muito cedo, né? Nada é suficiente para determinar, digamos assim, a ação do homem no mundo. Exatamente por isso nós não somos regidos pelo instinto. O instinto é o que inscreve para o animal, por exemplo, a sua marca sexual e a do objeto ao qual ele vai se dirigir na vida. Está tudo determinado, tudo marcado, tudo traçado. No animal. No E animal. o homem é um animal. O homem não é um animal, justamente. Nós não somos macacos. Nós tivemos uma origem. Né? Estou fazendo uma brincadeira desse movimento, agora Sim. somos todos macacos, né? Sim. Não, mas voltando agora aqui para a história, não somos animais também? Sim, não. O que resta de animal em nós não é suficiente. Não vou dizer que não resta alguma coisa né, do real do bicho em nós. A questão é que isso não é suficiente para determinar a nossa posição psíquica. O homem é totalmente dependente do outro nesse sentido. O sexo é uma construção imaginária e simbólica. Então ela precisa ser imaginada.
E o sexo precisa ser simbolizado. Então eu quero repetir essa frase sua agora. O sexo é uma construção? A Exatamente. Sexualidade de uma pessoa, ela é construída? Não interessa se ela nasceu, né, com um piruzinho ou não? Interessa, porque nenhuma criança, como eu comecei a dizer, nenhuma criança fica indiferente à diferença sexual. Mas ela não consegue, sozinha, a priori, determinar qual é, ela não sabe qual, ela ignora qual é a posição dela frente a essa diferença anatômica. Então, essa diferença, a observação dela e as elucubrações que a criança faz em torno disso, dessa diferença, é que vai localizando, vai abrindo a possibilidade dela construir uma identidade né, sexual, erótica, e assim ela pode se posicionar ou ela terá dificuldades e, ao mesmo tempo, a própria natureza do objeto ao qual ela vai se dirigir. Que pode ser um objeto do mesmo sexo, distinto dele. A primeira coisa que Freud descobre, por exemplo, é que a gente teria uma tendência à bissexualidade, ou seja, não haveria uma distinção psíquica dos sexos. Tudo depende de uma identificação. Daí o papel das gerações anteriores, da cultura. Todos esses elementos, eles fazem uma sopa de letras, digamos assim, e o sujeito vai escolhendo essas letras que vão marcar a sua posição. A gente não sabe disso, a transmissão da possibilidade de marcar uma posição sexual. Então aquela história de que o homossexualismo pode vir ou advir da falta de carinho paterno, por exemplo, isso também é verdade ou isso é um pedaço de uma história? A falta de carinho pode ser um pedaço, ela pode participar da história de alguém, né? Mas um pai pode ser muito austero, muito duro e, no entanto, né, um filho ou uma filha se identificarem a um traço de virilidade desse pai. Tanto que as mulheres de hoje estão bastante virilizadas, né? Vamos convir, né? E os homens talvez um pouco feminizados, talvez um momento da nossa cultura e o tempo todo pode ser abalada, né? A posição erótica, a posição sexual, né? É verdade, o tempo inteiro ela pode ser abalada? Uma pessoa pode mudar de direcionamento no meio do caminho? Não é que ela possa mudar. Na verdade, isso é construído na infância, né? A fantasia, digamos assim, porque isso que eu disse que determina a nossa posição erótica, a nossa posição sexual, que nada tem a ver com instinto, a fantasia ela é uma construção psíquica que dá um enquadre, né? Que dá um contorno ao corpo e uma marca. Né? Se é homem, mulher, a meio do caminho, enfim. Isso é construído na infância e é uma longa construção. Né? É construído, tem um certo fechamento, mas sempre resta algo a ser simbolizado da posição sexual. Que complexidade que é o ser humano, hein? Paradinho para os comerciais e vamos perguntar então no próximo bloco se esse questionamento que ele faz em determinado momento pode levá-lo a querer se relacionar com um homem sem necessariamente ter relação sexual de penetração com ele. Que são os góis, chamado góis. Isso pode acontecer? Você me responde no próximo bloco? Então tá bom. Um minutinho, só voltamos já tentando entender o que são os góis, homens que se relacionam entre si e não são gays. Um minutinho só. Olha, o assunto parece brincadeira, tem gente até em casa que está imaginando que loucura é essa, ou até zombando, brincando, enfim. Quando se fala em sexualidade, a gente abre caminho para muitas coisas, inclusive risadas, etc. Mas o fato é que muita gente também tem ficado mais feliz porque se resolveu de tal maneira que se sente confortável. Bom, nós estamos aqui para falar de pessoas que vieram a público dizer que se relacionam, homens que se relacionam entre si, mas que não se permitem a penetração. Eles beijam, abraçam, enfim, tem todo um envolvimento romântico, mas que para por aí. É um tal de bromance, como dizem os americanos, que é uma mistura de brotherhood, ou seja, irmandade com romance. Vão até determinado momento, mas ali param. Preferem se relacionar sexualmente com penetração com mulher e dizem que não são gays, que são homens que gostam de afetividade com outros homens. Doutora, isto é possível? Ou isto é, na verdade, uma pessoa que não tem a coragem de assumir a sua sexualidade? Qual é a verdade de cada um? A gente não pode dizer. A verdade do que se passa com cada um é no 1 a 1. Nós sempre queremos rótulos, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar o seguinte. Como eu disse antes, a sexualidade ela é
ela é aberta para o ser humano e marcada passo a passo, construída passo a passo na relação de cada criança com os seus outros, os outros que cuidam dela, que acolhem essa criança. O fato é que essa sexualidade infantil, ela é polimorfo-perversa. Nada na sexualidade, nada nesse caminho garante, por exemplo, que os órgãos sexuais serão erotizados. Para que um órgão seja, digamos assim, erotizado, ele precisa de um investimento psíquico mesmo. Aí né? traduz isso aí pra gente, vai. Então, todo o corpo humano é erótico. Okay. Não necessariamente os órgãos genitais, propriamente dito. A sexualidade não é sinônimo nem de heterossexualidade, nem de genitalidade. Né? Mas uma sexualidade, ela pode, digamos assim, permanecer infantil, ligada a outras zonas eróticas. E a dita sexualidade adulta, ela é completamente recheada, digamos assim, marcada pela sexualidade infantil. A sexualidade, ela é infantil por excelência. Né? Ela precisa de uma série de acontecimentos psíquicos, digamos assim, essa libido que está toda, essa energia sexual, digamos assim, que está desorientada e distribuída pelo corpo todo, ela precisa de alguma coisa que faça uma certa unificação e que os órgãos sexuais, por exemplo, possam vir a ser sexualizados e, digamos assim, exercer uma função erótica. Tá, mas onde isso se aplica nessa questão do GOI? Porque a pergunta era se alguém poderia ficar e exercer essa sexualidade dessa maneira. Não só dessa, como de várias outras. Então é legítima? Estamos ao início, dentro da sexualidade. Não existe então essa Então é a cultura que determina. Por exemplo, na Grécia Antiga, a gente viveu um momento onde o amor entre os homens, né, era inclusive estimulado, mas um amor parecido com essa aparente novidade que os GOIs estão trazendo, que seria uma relação da filia, de uma amizade, né, de um carinho extremo. Mas a sodomia, por exemplo, ela era absolutamente proibida e perseguida, inclusive, né, e perseguida entre os gregos. Né? A gente não sabe disso. Podia a gente ir muito bem até a página 2, né? Podia ir até um certo ponto, né? E dali não poderia passar. E às vezes passava, e às vezes muitas vezes eram perseguidas. Né? Isso é histórico. Ok, nós temos alguns depoimentos, alguns questionamentos, digamos assim, das pessoas que nos assistem e que foram abordadas, né, pelos nossos repórteres. Vamos ver? Essa bandeira que vocês acabaram de ver representa o GOI, e o que predomina é o azul, justamente para confirmar o gênero masculino. A gente cresce aprendendo que azul é menino e rosa é menina. Será que a população sabe o que é GOI? Ou melhor, será que eles acreditam que um homem que se relaciona com outro homem não é gay? Vamos conferir? O senhor sabe o que é GOI? Grupo de operações, eu não estou lembrado agora. Castelo de Goia, não me lembro não. Não sei. GOI? Não sei. GOI? Não. GOI? Não. GOI são dois homens que se relacionam, mas que não são gays. Você acha que isso é possível? Sim, acho possível, sim. É possível duas pessoas se relacionarem não sendo gays. Sim. Sim. Eu acho que sim. Rapaz, eu não posso te responder. Se isso é possível ou não, isso é com eles. Rapaz, não, porque acho que quando você tem uma opção sexual, você é ou você não é, né? Não tem jeito. Eu acho que não, porque é exatamente a definição do homossexualismo, né? Dois homens que se relacionam entre si não são gay? Pode ser, hoje em dia, né? A gente vê de tudo, a cada dia surgindo coisas novas, né? Uns acreditam, outros não. Bom, em síntese, o que ele disse aí, cada um na sua, na verdade, e olhar menos para a cerca do lado de lá, né? Olhar mais para o cercadinho seu do que do outro. Bom, doutora, agora paradinha para os comerciais e eu volto já já. E eu quero que a senhora fale um pouquinho sobre esses depoimentos que as pessoas deixaram aqui, seus questionamentos também, pode ser? Ok. Então tá bom, voltamos já já. Bom, dando continuidade ao assunto de hoje, que são os GOIs, ou seja, homens que se relacionam entre si
com afeto, com carinho, com beijo na boca e tudo mais, e não são gays. Essa é a nova bandeira que tem sido mostrada por aí na mídia, e muita gente tem se perguntado por que isso, por que aquilo, mas fato é, conversando aqui com a doutora Darlene, tudo bem, doutora? Que é a nossa grande convidada de hoje, nos blocos anteriores aqui, ela deu uma aula maravilhosa sobre sexualidade aqui pra gente, mas a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com o outro o tempo inteiro, né? Nós vimos aí na enquete feita na rua, no bloco passado, que as pessoas se preocupam com o relacionamento sexual do outro. Por que isso? Sim, o que é ser uma mulher, o que é ser um homem, são sempre enigmas para todos, inclusive para aqueles que estão, às vezes, passam a maior parte da sua vida bem, né, nessa posição. Confortáveis nessa mais posição. Confortáveis, né? Mas há acontecimentos na vida, fins de relacionamentos, uma perda, um abandono, né, um amor que se acaba. Enfim, isso coloca em questão. Violência, né? Contra a mulher. Violência. Eu sei, né? eu acho, às vezes, muitas... Bom, agora é só eu achando, não sei se é verdade, que muitos dos casos de violência contra a mulher é uma questão sexual mal resolvida. Sim, dos dois. Né? Dos dois? Sim. Eu diria dele. Dos dois, não necessariamente. Não necessariamente. É um outro assunto que a gente pode abordar aqui no programa, longo, né? né? Ele é longo, mas a questão é que sempre alguma coisa pode abalar, ninguém está tão seguro assim da sua posição. Da sua posição sexual? Ninguém, exatamente. É mesmo? Quando a gente vê um cara que é garanhão, que pega todas as mulheres e se gaba disso, que parece tão seguro naquele discurso, ele não está seguro? Não, é o contrário, né? Aquilo que precisa se mostrar demais, aquilo que precisa uma garantia, né? Você precisa dizer muito, falar muito, afirmar demais e provar o tempo inteiro. Não suporta um questionamento, por exemplo, há que se pensar. Há de se pensar. Olha que interessante, tá vendo? Então, os sujeitos, eles vão buscar na vida do outro, né, algo a respeito da sua própria. Daí a nossa curiosidade, o interesse, nem sempre isso é reprovável, né? O ser humano vai continuar sempre ser humano, né? Sempre curioso com o outro. Agora, para a gente terminar, e se uma mulher, por exemplo, descobre que o marido dela é um goi, ou seja, ela se relaciona muito bem com ele, sexualmente inclusive, e descobre que ele também tem algum tipo de romance com outro homem. Esse casamento tem chance de continuar? Depende. Isso é algo da ordem do absolutamente particular, depende das possibilidades de cada um, mas às vezes algo sai do lugar e isso até atualiza alguma coisa, ou algo que o próprio sujeito, essa mulher, por exemplo, não quis ver, não pôde ver, né, até então, né? E não necessariamente um casamento termina, isso depende, isso não está escrito em lugar algum, né, que ele terá que continuar, nem de que maneira. Cada vida, cada experiência, cada casal, né, cada sexualidade, né, e a possibilidade de simbolizar isso, né, de encontrar saídas, vai depender de cada casal. Eu acho que precisaríamos de um debate amplo sobre sexualidade hoje em dia, porque tudo está mudando. Não é que está mudando, está vindo à tona, né? Está com tanta frequência. Sim, e uma das questões... Eu me preocupo com as mulheres, sabia? Porque eu acho que as mulheres não estão tão preparadas para esse novo momento. Mas ninguém está tão preparado. Ok, eu acho que assim podemos encerrar o programa de hoje, né? Nada melhor do que conversar com quem entende, com quem estuda sobre o assunto. Eu quero que a senhora volte várias e várias vezes, tá bom? Você, Obrigada. Né? Já está tão íntimo do programa, vou chamar de você agora, Darlene, ok? Linda Darlene, psicanalista, como eu disse antes, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, professora da faculdade, enfim, uma pessoa preparadíssima para tocar nesses assuntos tão especiais com a gente. Eu quero que você volte para falar sobre violência dentro do lar, violência contra a mulher. Em que momento isso reflete também na sexualidade de cada um, como você disse? Não é? Ou parte da sexualidade de cada um? Sim, que loucura. Um prazer. Então tá bom, beijão, tá bom? E até a próxima, nosso encontro é diário, você não pode perder. E porque se perder, vai ficar por fora de assuntos tão especiais como esse que tocamos aqui hoje, tá bom? Então, beijão, até a próxima.